eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos realizar a correção da nossa atividade de revisão. Então vamos lá ler as questões e tirar as dúvidas. Questão 1. Explique o que é a hidrosfera e todas as águas que a compõem. Então, o próprio enunciado da questão já dá uma dica, né? A hidrosfera, ela é composta por toda a água que existe no planeta. Então, a hidrosfera, basicamente, é toda a água que existe no planeta, tá? Essa água pode ser de rios, de mares, de oceanos, pode ser sólida, ou seja, em gelo, então conta aí as geleiras, pode ser água subterrânea, que está dentro da terra, em que a gente precisa perfurar para achar, pode ser água da chuva, água que está em forma de gás no céu, né, em formato gasoso, que depois vai virar líquida e se transformar na chuva também, tá? Água doce, água salgada. Então, toda a água que existe no planeta, em suas várias formas e em vários lugares. Questão 2. Na imagem abaixo temos uma imagem sem cores do planeta Terra. Usando dois lápis de cores diferentes, pinte com uma qual a parte que corresponde aos oceanos e com outra a parte que corresponde aos continentes. Para vocês, eu pedi para vocês desenharem o planeta Terra, levando como base essa imagenzinha aqui no caderno de vocês. E aí, para vocês pintarem de uma cor a parte do mar, do oceano, das águas, e de outra cor a parte dos continentes. Aqui eu vou apontar para vocês, tá? Onde a gente pinta a parte do oceano e onde a gente pinta a parte dos continentes. Então, as partes dos continentes seriam essa daqui que eu estou apontando com a setinha. Aqui do lado, ó. Certo? Aqui do lado. E aqui do outro lado também. E toda essa parte aqui seria de água, tirando essa porçãozinha que é mais uma porção de terra. Tá ok? Então, vamos lá para a terceira questão. O planeta Terra é composto por 5 oceanos, mas 3 deles são os principais. Fale um pouco sobre cada um deles. Oceano Pacífico, o Atlântico e o Índico, né? O Oceano Pacífico é o maior que existe. Ele corresponde a 50% de toda a água salgada do planeta, tá? É no Oceano Pacífico, por exemplo, que a gente tem a maior depressão submarina do planeta. O que é isso, né? O local mais fundo dentro do mar, que é chamado de fossas mariânicas, né? É um local tão fundo, mas tão fundo, que a pressão lá embaixo é muito grande. Se o ser humano for tentar descer lá embaixo, ele vai ser esmagado pela pressão, tá? Então, são desenvolvidos submarinos próprios com materiais muito resistentes para poder descer lá. E através da descida desses submarinos que a gente conhece um pouco sobre o que tem lá embaixo. Animais únicos, né? Que aguentam viver num lugar muito escuro, porque é tão fundo que os raios do sol não chegam lá, tá ok? Muito frio, pelo mesmo motivo, os raios do sol que esquentam não chegam lá, né? Mas mesmo assim é importante a gente saber uma coisa. A poluição que a gente gera, o lixo que a gente joga no nosso rio, ele vai chegar em algum momento nos oceanos. Inclusive, nesse local tão profundo na Terra, já foi encontrado uma série de lixos, de materiais plásticos que foram descartados pelo homem e que de alguma maneira acabaram chegando lá. Então vamos ter um pouco mais de atenção sobre as formas que a gente descarta o nosso lixo para fazer isso de maneira correta, tá? Temos também o Oceano Atlântico, que é conhecido como o Príncipe dos Mares, porque ele banha o continente americano, europeu e africano, ou seja, ele é uma rota comercial muito importante. Os navios circulam pelo Oceano Atlântico, levando e trazendo mercadorias entre esses 3 continentes. E o Oceano Índico, que é o mais salgado e o mais quente, tá? Dos 3 oceanos, também sendo menor. Fora isso, nós temos também o Oceano Ártico e o Antártico, né? Que ficam situados nas regiões polares do planeta, Polo Norte e Polo Sul. Portanto, a maior quantidade da sua água se encontra na forma congelada.
4. A água sempre se renova e está sempre em movimento. Isso acontece por conta do ciclo da água. Descreva como ele acontece, né? O ciclo da água, basicamente, faz com que a água sempre ela gire, sempre volte, né? Nós vamos ter água nos rios, água no subsolo, água no mar, a água que é sugada pelas plantas. Essa água, quando a temperatura sobe, ela evapora e vai para a atmosfera, o céu. E quando ela chega lá no céu, dependendo da altura que ela alcançar, ela vai esfriando, esfriando. Quando ela esfria o suficiente, ela volta para a forma líquida. E aí ela vai encher as nuvens e vai cair novamente na terra, enchendo novamente os rios, penetrando novamente dentro do solo, novamente sendo sugado pelas árvores, servindo de bebida, de alimento para os animais, para as plantas, para a gente, tá? Então, por isso que é um ciclo. Ela sai do local, vai para a atmosfera e volta para o local, ok? Caracteriza algumas partes de um rio. Nascente ou olho d'água. Nascente ou olho d'água é o local onde se inicia o rio, o começo dele. As nascentes, geralmente, são águas subterrâneas que uma pequena porção dela chega até a superfície da terra, brota na superfície da terra e dá ali origem aos rios, tá? Meandros. Os meandros são curvas feitas pelos rios. Essas curvas geralmente são feitas pelos rios de planície. Como assim? Rios que existem em locais retos, que são locais também muito bons para navegação, para se utilizar barcos como meio de transporte, tá? E a foz de um rio? A foz do rio é a parte final. Do mesmo jeito que o rio tem um local onde ele começa, ele tem um local onde ele termina. E o local onde ele termina é a foz. Questão 6. Nas imagens tem um rio de planalto e um rio de planície. Escreva o nome de cada tipo de rio abaixo da imagem correspondente. No caso, eu pedi para vocês fazerem um pouquinho diferente. Eu coloquei imagem 1 abaixo dessa e imagem 2 abaixo dessa. E no caderno vocês iam me dizer se a imagem 1 é de rio de planalto ou planície e a mesma coisa com a imagem 2. Então, aqui a imagem 1 vamos ter um rio de planalto e na 2 um rio de planície. Como é que a gente percebe isso? O rio de planalto é aquele que fica no meio de montanhas e serras e por isso são formadas quedas d'água, também conhecidas como cachoeiros, como a gente pode ver. E o rio de planície, como eu falei agora há pouco, ele acontece em lugares que são mais retos, tá? Então, são bons locais para navegação, por exemplo. E eu acabei de falar dos meandros, né, na questão anterior para vocês. Aqui nessa imagem a gente consegue perceber isso, ó, que o rio ele faz curvas, que são os meandros, que é uma característica dos rios de planície, tá? E questão 7. A Fossa Mariana fica no Oceano Atlântico. Ela é uma fossa marinha, uma espécie de buraco no fundo do mar. Realize pesquisa e fale um pouco sobre ela. A gente já acabou falando um pouco sobre as fossas mariânicas quando discutiu sobre o Oceano Pacífico. Ela fica a 11.034 quilômetros de profundidade, tá? Da superfície. Ela é tão funda que se eu colocar o Monte Everest, que é a maior montanha do mundo, dentro dela, o pico do Monte Everest ainda não fica para fora da água. A densidade dela é tão grande, a pressão é tão grande do local, que é o equivalente a eu colocar 50 aviões em cima de uma pessoa. Então tá claro que se uma pessoa for tentar nadar dentro das fossas mariânicas, não vai dar muito certo, né? Então os pesquisadores vêm sempre procurando aprofundar suas pesquisas nesse local, já que possui animais muito únicos, né? Que são características locais porque se adaptaram para viver nele, já que é um local tão diferente. Então, gente, a nossa revisão foi essa e eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Até a próxima!